A paz do Senhor. Hoje vamos falar sobre a doutrina de batismo. Hebreus 6, verso 1 e 2 diz assim: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Hebreus 6, 1 e 2. Agora vamos ler 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 ao 14. Diz assim: Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um corpo que quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Isso fala do corpo de Cristo, que é a igreja, né? Somos todos membros do corpo de Cristo, a igreja, e todos nós fomos batizados em um só batismo. O batismo, estamos falando de uma doutrina de batismo. Depois vamos esclarecer melhor que tipos de batismo temos. Mateus 28, 19 diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, batismo é um mandamento de Jesus. Precisamos ser batizados. Por isso a igreja utiliza esse método, né? Confessar o Senhor Jesus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Confessar perante os homens, o Senhor Jesus confessará diante do Pai que está no céu, e batizar, descer as águas batismais. Lucas 11, 13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Vamos ler também outro texto de Mateus 3, verso 11 e 12. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Isso é João Batista falando acerca de Jesus. João Batista que começou a batizar nas águas. E Jesus foi até João Batista para ser batizado também. Então João Batista está dizendo, olha, eu batizo com água, mas após mim vai vir outro, ele estava falando de Jesus, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e na tua mão tem a pá que limpará a tua eira. Ou seja, o fogo do Espírito, a presença do Espírito Santo vai nos qualificar para ser limpos de toda a imundícia do mundo, né? A pá que ele fala aqui é um simbolismo, na época eu usava muito a agricultura, e a pá era um instrumento para limpar a eira. Eira, né, fala daquelas fileiras de plantações. Então, ele usou essa figura de linguagem para definir o Espírito Santo nesse sentido, né, que o Espírito Santo, né, vai vir sobre nossa vida, ele vai nos ajudar, ele tem a pá que limpará toda a nossa eira, né, toda a nossa vida, vai limpar tudo aquilo que está sujo nas nossas vidas. Então, para trazer esse entendimento dessa leitura que fizemos, né? João Batista estava falando de Jesus e através de Jesus, hoje pela igreja, nós recebemos o Espírito Santo que limpa a nossa eira. Há 3 tipos de batismos principais para o cristão. Um batismo adicional que pode ser incluído para aqueles que querem estar em Cristo. Batismo em um corpo é uma posição. Batismo nas águas é uma confissão pública. Batismo no Espírito Santo, poder. Batismo com fogo, purificação. Então, o que é
batizando em um corpo. Vamos ler aqui para nós entendermos. Este é um batismo que todos os crentes devem conhecer. Está em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12 ao 14. E Efésios 4, o 4 e o 5. Os outros batismos são herança dos crentes comprada por Jesus quando ele morreu na cruz. Esse batismo acontece por ocasião da nossa conversão. Quando nascemos de novo, sempre que uma pessoa se rende a Cristo, o Espírito Santo entra na vida dela. Romanos 8, 9 diz que se alguém tem o Espírito de Cristo, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. O trabalho do Espírito Santo é integrar ao corpo de Cristo cada bebê espiritual, nascido de novo. Então, uma vez a pessoa nasceu de novo, ela aceitou o Senhor Jesus como o Senhor Salvador da vida dela, desceu as águas batismais, o Espírito Santo vem sobre esse bebê espiritual, e ele capacita, ele guia, ele é que tem essa pá que vai limpar a nossa eira. Tudo aquilo que era sujo na nossa vida, o Espírito Santo vai nos direcionando para viver uma nova vida e sermos agraciados com essa nova vida no Senhor. Então, 1 Coríntios 12, 12. Deixa eu ler lá para vocês que eu mencionei aqui no início dessa leitura e não li. 1 Coríntios, deixa eu achar aqui rapidinho, 12, verso 12 ao 14. Olha só o que diz essa palavra. Diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo é também. Estamos falando da igreja, Somos todos um corpo, membros de um mesmo corpo, a saber, a igreja, que é o corpo de Cristo, simbolicamente. Vamos até o 14. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Efésios, vamos no livro de carta de Paulo aos Efésios, Efésios capítulo 4, deixa eu achar aqui rapidinho, Efésios capítulo 4, carta de Paulo aos Efésios, pulou aqui, só um minuto, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 4 e 5, diz aí: há um só corpo, um só espírito, como também fosse chamado de uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, ou seja, o batismo nas águas, está falando do batismo nas águas, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Então, uma vez batizado, você faz parte dessa família de Deus, tem essa liberalidade de pertencer à família de Deus, e ser incluído num povo vencedor que vai morar no céu. Então, Deus é por todos, sobre todos, por todos e em todos. Na maneira geral, Deus é por todos. Ele é sobre todos. Isso é indiscutível. Deus está acima de todas as coisas. Mas uma vez que nós recebemos o Espírito Santo, ele vai estar em todos, vai estar em você, dentro de você, vai estar agindo de dentro para fora, te ajudando a viver uma vida alinhada com os padrões de Deus. Esse é o significado do batismo. E o porquê o batismo? São processos. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, é uma experiência de porta. Nós vamos entrar para a porta de salvação. E depois que passamos por essa porta, entramos por essa porta, a porta é Jesus, entramos num caminho. É o caminho de quê? Da nossa vida aqui na terra em direção à vida eterna. Então o Espírito Santo vai nos guiar nesse caminho. Vamos falar agora sobre o batismo nas águas. Estamos falando de batismo no corpo, ou seja, eu vou ser participante agora do corpo de Cristo, Jesus. Amém? Agora vamos falar do batismo nas águas.
O batismo nas águas é o batismo dos crentes. O que é crente? Todo aquele que crê no Senhor, aceitou Ele como Senhor e Salvador da sua vida e agora vai caminhar nesse caminho que nós entramos, né? O batismo das águas é o batismo dos crentes. É um ato físico que expressa uma verdade espiritual. Ou seja, é um simbolismo, né, que vai representar uma verdade espiritual. Eu vou manifestar com ações práticas aqui, né, no ato do batismo, a minha fé que eu já deliberadamente confessei em Jesus Cristo, sabendo que Ele ressuscitou dos mortos e que por mim e por todos aqueles que crê, Ele morreu na cruz, mas Ele ressuscitou, né, para garantir que o plano dele vai ser cumprido do início ao fim, para a glória de Deus. Amém? O batismo nas águas, vou repetir, é o batismo dos crentes. É um ato físico que expressa uma verdade espiritual. Por meio desse ato, dizemos que compartilhamos com Cristo a sua morte e ressurreição. Então, o ato de batizar, descer nas águas, encobrir, né? Por isso que nós fazemos o ato batismal, como Jesus foi batizado nas águas dos rios Jordão, ele foi completamente coberto pelas águas. E a gente faz assim, porque isso simboliza um sepultamento. É como se estivesse morrendo com Cristo, né, e ressuscitando com Ele, como Ele ressuscitou, para uma nova vida, para uma nova história. Obviamente, a pessoa batizada não está morrendo para o pecado, como fez Jesus, mas está dando um testemunho público do fato de que ela se identifica com a obra de Cristo e ela vai lutar com a ajuda do Espírito Santo contra o pecado, contra o diabo, contra o mundo. Vai viver uma nova vida em Cristo Jesus. Do mesmo modo como Cristo morreu para o pecado, o crente, ao batizar-se, demonstra simbolicamente que também está submetendo a essa mesma morte. Ao submergir ou ser encoberto pelas águas, ele está representando, através desse ato, o sepultamento de sua natureza pecaminosa. E ao emergir, levantar-se para uma vida nova em Jesus, e como Paulo está também declarando que viverá para Jesus como seus discípulos, né? Gálatas 2:20, Paulo fala isso. Estou crucificado com Cristo. E já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ao batizar-se, a pessoa declara publicamente que agora em Cristo morreu para o pecado e vive para Deus, identificando-se de boa vontade e alegremente com a obra redentora de Cristo. Por que a imersão? Eu já falei alguma coisa, mas vamos falar mais claramente. A palavra grega para batismo é baptise, que significa afundar ou imergir. A palavra era usada para descrever a imersão de um pano em uma tintura. Ou seja, naquela época antiga, para ter cor num pano ou numa tintura, era necessário imergir aquele pano dentro de um recipiente que tinha algo colorido, tinha uma água misturada lá, como se fosse uma tinta, um tipo de tinta, e tinha que imergir aquele pano. João Batista batizava as pessoas no Rio Jordão, porque ali havia muita água, indicando que era por imersão. Então essa palavra batismo, a raiz dessa palavra, né, a etimologia dessa palavra, ela veio quando eles usavam essa forma de tintura dos panos. Então, é imergir o pano naquela tintura. Então, quando nós somos imergidos na água, nós estamos sendo imergidos em uma nova vida, estamos transformando a nossa cor, vamos dizer assim. Estamos transformando a nossa vida e somos levantados para uma nova vida, quer dizer, uma nova cor, estamos limpos, vamos dizer assim, simbolicamente do pecado. Isso não quer dizer que a gente vai deixar de ser tentado, isso não quer dizer que a gente vai deixar de ser propício ao pecado, mas o Espírito Santo que nós recebemos vai nos fortalecer, ser o poder de Deus dentro de nós, que vai nos fortalecer para resistir o pecado, o diabo e o mundo, vai nos qualificar para viver uma vida cristã
de forma que agrada a Cristo, né? E agradar a Cristo e agradar ao nosso Senhor não significa que vai mudar alguma coisa para Cristo ou para Deus. Agradar ao Senhor vai mudar em nós, para nós vivermos uma vida de vitória, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, e ele veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância, viver uma boa vida aqui nessa terra e no futuro a vida eterna com o Senhor. A razão principal do batismo é esta: a imersão pode simbolizar um sepultamento, corretamente, isto é, um sepulcro nas águas da morte. Romanos 6, versículo 4 e Colossenses 2, 12, nós já lemos aqui, que eu estou crucificado com Cristo. Gálatas, deixa eu ver em Colossenses, deixa eu passar aqui em Colossenses o que está escrito para você. Eu confundi com Gálatas. Colossenses 2, verso 12, vamos ver o que está escrito. Está escrito assim: sepultados com ele, com quem? Com Cristo, no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Ou seja, vou ler de novo: sepultados com ele, com quem? Com Cristo, no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Qual foi o poder de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos? Espírito Santo de Deus. Então eu vou repetir: sepultados com Cristo, com ele, no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Colossenses 2:12. Vamos ver o que está escrito em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, verso 4. Vamos ver o que está escrito. Está escrito assim: de sorte que somos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim também nós também em novidade de vida. Ou seja, aquela vida mesquinha, aquela vida que vivíamos, nós não vamos viver mais, nós vamos ser transformados através das nossas ações, das nossas atitudes, obviamente, guiado pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, fortalecido pelo Espírito Santo, Porque a nossa fé sem o Espírito Santo de Deus não produz nada, produz só morte. Mas do Espírito Santo produz vida, e vida em abundância, vida de alegria, porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito. Todo aquele que tem alegria, é feliz, tem uma vida plena, ou ao contrário, todo aquele que tem uma vida plena é feliz. E é isso que o Espírito de Deus nos direciona a viver. Vida de verdadeiros vencedores, vida de verdadeiros filhos de Deus, livres do pecado, livres de todas as amarras de Satanás, pelo Espírito Santo, numa luta diária. Quero refrisar isso, que não vai ser automático, vou ser batizado e vai acabar todas as minhas lutas. Não, pelo contrário, você vai ser agora revestido do Senhor, do Espírito de Deus, e vai ter força para vencer esses inimigos, para vencer essas tentações, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Por que uma pessoa deve ser batizada nas águas? É um mandamento de Jesus. Mateus 28, 19. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mateus 28, 19. Deixa eu ler lá exatamente. Marcos 16, 17, capítulo 16, verso 16, 17, 18. Ele vai dizer: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado, E batizai. Também é um mandamento do Senhor. Deixa eu ler aqui em Mateus, onde está Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28. Minutinho. Louvado seja o Senhor. Mateus, capítulo 28, verso 19. Olha só. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que uma pessoa então deve ser batizada? Porque o próprio Jesus foi batizado.
Está escrito lá em Mateus, capítulo 3, verso 13 ao 17. Então, Jesus, sendo filho de Deus, limpo de todo pecado, não tinha necessidade. Mas ele disse que era necessário cumprir tudo. Ele precisava ser um modelo a ser seguido. Então, o modelo, nós como cristãos, a seguir é Jesus Cristo. Não existe um homem, nem existe uma mulher de Deus que deveríamos seguir. É lógico que temos pessoas que sim, que espelhamos, temos pessoas sim que olhamos a conduta, mas o nosso espelho, o nosso modelo é Jesus Cristo. Mateus capítulo 3, verso 13 ao 17. Mateus capítulo 3, verso 13 ao 17. Vamos lá. Diz assim: então veio Jesus da Galileia ter com João. Que João é esse? O João Batista, aquele que batizava no Jordão, junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Amém? Então essa é um do direcionamento de que devemos ser batizados. E o que mais? É um tipo de circuncisão. O que é circuncisão? Quando o povo de Deus saiu, Deus escolheu o povo de Deus e saiu do Egito, né? Deus mandou circuncidar o povo. Né? O que é circuncidar? Marcar. E isso era feito no órgão genital masculino, era só os homens que era circuncidado, que o homem circuncidado ele já representa a salvação para a sua casa nesse caso. Né? Então, é um tipo de circuncisão, de marca. Então, como assim, pastor? Mas como eu sou marcado no batismo? Como a marca na época do Velho Testamento era na carne, no nosso caso, hoje na Nova Aliança, a nossa marca é no mundo espiritual. Então, quando você batiza, quando você aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, desce nas águas batimais, você recebe uma marca no mundo espiritual, que é vista por anjos e demônios. Anjos de Deus e demônios, você é conhecido no mundo espiritual como sendo ovelha do pasto do Senhor, como rebanho do Senhor. Né? Então, é um tipo de marca. Então, por isso precisamos ser batizados, porque no mundo espiritual acontece alguma coisa. Outra razão para sermos batizados é porque foi uma doutrina, ou é uma doutrina fundamental da igreja primitiva. Em Atos, capítulo 2, no verso 41, a gente vai ver algumas menções disso. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 41. 2, 41, diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Isso aí é a menção do batismo ali na época já da igreja sendo manifesta no livro de Atos. Foi uma pregação de Pedro, e nesse dia foi acrescentado mais quase 3.000 almas. Então, é uma doutrina do início da igreja primitiva, do início da igreja, é uma doutrina do Senhor e foi ensinado por Jesus Cristo, que ele mesmo batizou. Outra coisa, o batismo nas águas simboliza lavar ou limpar. Eu falei da pá, né, que está na mão, que limpa a eira. Né? Esse batismo nas águas simboliza o lavar ou limpar. Ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, verso 16, Atos dos Apóstolos, capítulo 22, verso 16, vai dizer assim, deixa eu ler para você, Atos, capítulo 22, verso 16, diz o seguinte: e agora, por que te detens?
levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Amém? Então, esse batismo significa lavar ou limpar dos nossos pecados. Outro ponto, é somente um símbolo. De fato, somos purificados e limpos pelo sangue de Jesus. Então, é um simbolismo, somos purificados e limpos pelo sangue de Jesus. Né? Onde está escrito? Está lá em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, verso 5. Vamos ler. Apocalipse, capítulo 1, verso 5. Diz assim: e da parte de Cristo, que é fiel testemunha, primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Amém? Então, fazemos parte dessa família de Deus, fazemos parte de tudo da obra completa de Jesus Cristo, que lavou-nos com o seu sangue os nossos pecados. Né? E somos lavados pela palavra de Deus. Né? Somos limpos pelo sangue, somos lavados pela palavra de Deus. Então é um processo, como eu falei, nós entramos por uma porta de salvação e entramos pela porta de salvação e encontramos o caminho da vida. O caminho da vida é andar segundo os princípios que Deus estabeleceu. Então, somos lavados pelo sangue de Jesus e somos limpos, né? Somos limpos, repetindo, limpos pelo sangue de Jesus e lavados pela palavra de Deus. João, capítulo 15, verso 3. Evangelho de João, capítulo 15, verso 3. Diz o seguinte: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Né? Então, é a palavra do Senhor que vai nos limpando. Ele está falando ali para os discípulos. Né? Ele está falando sobre da videira verdadeira. Vou ler tudo para você entender o contexto. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Ele está falando nessa linguagem agora de cultivo, né? De plantação. Toda a vara que em mim não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então é a palavra de Deus que nos limpa e nos capacita para frutificar. Amém? Então, a purificação do pecado é simbolizada e testificada pelas águas do batismo. A purificação do pecado é simbolizada e testificada pelas águas do batismo. É uma confissão externa do que aconteceu por dentro, expressa a nossa identificação com Jesus Cristo. Como assim? Vamos ler o que Paulo escreve aos Romanos acerca dessas coisas. Romanos capítulo 6, verso 1 ao 11. Romanos 6, verso 1 ao 11. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se somos plantados juntamente com ele na semelhante da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo disto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que com o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos,
já não morre a morte. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerais vós como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Outra coisa, o batismo nas águas é uma confissão múltipla do céu, nossa fé na morte de Jesus, 1 Coríntios 15, versos 3 e 4, da igreja, nós somos parte dela, nós somos batizados nesse corpo, do mundo, nós fomos mortos para o mundo, ou mortos para as coisas do mundo, do diabo, fomos libertos dele e transportados por Deus do reino das trevas, do império das trevas para o reino de Deus. Através do batismo nas águas, nós identificamos com a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Amém? Espero ter esclarecido. Deus abençoe.